Você já parou para pensar que talvez o maior inimigo da sua vida não esteja do lado de fora, mas dentro da sua mente? Que a guerra que você está enfrentando não é visível, mas silenciosa, sorrateira, e começa com um simples pensamento? Se você clicou nesse vídeo, talvez Deus esteja tentando te alertar. Não é coincidência, porque enquanto você sente, enquanto você vive no automático, o inferno age em silêncio. Tem pessoas que acham que estão só cansadas. Outras dizem, tô ansioso, tô desanimado. Mas por trás disso existe um ataque real, planejado e milimetricamente direcionado ao seu maior campo de batalha, a sua mente. Essa guerra é invisível aos olhos humanos, mas absolutamente destrutiva. Você não vê, mas sente. Não escuta com os ouvidos, mas sofre nas emoções. E sabe o que é mais perigoso? O inimigo já descobriu isso. O diabo não precisa te tocar. Só precisa plantar um pensamento. Ele não precisa aparecer com chifres ou fogo. Ele se disfarça de lógica, de vontade, de conselho. Ele sabe exatamente o que dizer para você duvidar de Deus e acreditar numa mentira. E quando essa mentira entra, ela começa a corroer sua fé, seu ânimo, sua identidade. Você já se sentiu fraco espiritualmente? Já teve aquela sensação de que Deus te abandonou? Já ouviu vozes dizendo você nunca vai mudar, você fracassou, ninguém se importa? Essas vozes não são de Deus. Esse vídeo é para quem ainda consegue discernir que existe algo espiritual acontecendo, mesmo quando tudo parece normal. É para quem sabe que a tristeza pode ser uma seta e que aquela vontade de desistir talvez seja mais do que um sentimento. Talvez seja um ataque estratégico do inferno. E se você chegou até aqui, não saia agora, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode ser a diferença entre continuar caindo ou começar a vencer. Mas para isso, você precisa estar atento, porque no próximo bloco eu vou te mostrar como essas mentiras são plantadas, quais são as frases mais usadas pelo diabo para enfraquecer sua fé, e como você pode calar a voz do inimigo com a verdade de Deus. Fica comigo, a guerra começou e a sua mente é o campo. Então presta muita atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso não é só mais um vídeo, é um alerta espiritual. Você pode até não ver, mas a sua mente já está sendo bombardeada todos os dias por pensamentos que não vieram de você. E se você não aprender a identificar esses ataques, vai continuar vivendo uma vida travada, cheia de medo, dúvidas e fracassos repetidos. O diabo trabalha em silêncio, mas eu estou aqui para quebrar esse silêncio. Por isso, se você sente que precisa de direção, clareza, força espiritual para continuar, não assista isso sozinho. Deixe o like agora mesmo, porque esse simples clique faz com que essa mensagem chegue a outras pessoas que também estão perdendo essa guerra sem perceber. E se inscreve no canal agora, porque a gente vai seguir junto nessa série reveladora. A cada novo episódio, você vai entender mais da estratégia do inferno e mais ainda do poder que Deus colocou dentro de você para vencer. Tem gente ao seu redor que está sofrendo em silêncio. E talvez esse vídeo seja o que vai despertar a consciência espiritual dela. Então compartilha. Jogue luz onde há trevas. Use sua fé de forma inteligente. Isso é mais do que engajamento. É uma missão. Agora, no próximo bloco, eu vou expor algo que quase ninguém percebe. As frases específicas que o inimigo usa para sabotar sua mente. Você vai se chocar com o quanto já ouviu essas frases e nem percebeu o estrago que elas causaram. Não perca, respira fundo, porque o que vem agora é revelação pura. O diabo não precisa te tocar, só precisa plantar um pensamento. E talvez ele já tenha feito isso com você. Aliás, se você parar para lembrar de certos momentos da sua vida, vai perceber que as maiores quedas que você teve não começaram com uma ação, mas com um pensamento
pensamento aparentemente inofensivo, que foi se repetindo, se fortalecendo, até virar uma verdade dentro de você. É assim que o inimigo trabalha. Ele não aparece com tridente ou gritos. Ele sussurra devagar, distorce o que Deus disse, mistura meias verdades com mentiras completas. E quando você menos percebe, já está acreditando que é fraco, indigno, esquecido ou até mesmo irrelevante para Deus. Essa é a armadilha mais perigosa da guerra espiritual. As mentiras mentais, porque elas não deixam marcas visíveis, mas contaminam tudo. Contaminam sua fé, sua visão, sua esperança. E sabe o que é pior? Muitos estão vivendo dominados por esses pensamentos e achando que são só sentimentos comuns, que é só um dia ruim, quando na verdade é uma batalha ativa pela sua alma. E é por isso que você precisa ficar comigo nesse vídeo. Porque o que estamos revelando aqui não é só importante, é urgente. Você precisa estar alerta, precisa saber reconhecer os padrões de ataque espiritual que começam na mente, precisa identificar as vozes que estão falando com você todos os dias e entender que nem toda voz que soa familiar vem de Deus. Quantas vezes você já ouviu aquela voz dizendo, você não vai conseguir? Ou, para que continuar tentando? Deus não te escuta mais, você já pecou demais, não tem mais volta. Essas frases não surgem do nada, elas são sementes de derrota. E se você aceitar essas sementes, elas criam raízes. E quando isso acontece, o inimigo já não precisa mais te atacar. Você mesmo se sabota, se paralisa, se cala. Por isso, a informação que você está recebendo aqui é uma arma. Uma arma espiritual que vai te proteger, te fortalecer e te ajudar a identificar onde o inimigo está tentando te atingir sem que você perceba. E aqui vai um alerta. Você precisa se manter informado espiritualmente, de forma estratégica e contínua, porque essa guerra não para. E se você baixar a guarda, se distrair, se acostumar com o automático, você vai ser atingido. Não porque você é fraco, mas porque o inimigo é especialista em atacar quem não está vigiando. É por isso que eu insisto. Se inscreve no canal agora mesmo, não adia. Porque aqui, cada episódio vai te entregar uma chave de discernimento, uma revelação profética, uma estratégia real para vencer essa guerra espiritual e mental. E ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser exatamente a mensagem que você precisava para resistir ao ataque do dia. Essa série vai te preparar para discernir o que vem de Deus e o que vem para te derrubar. E se essa mensagem já está fazendo sentido para você, deixa o like agora. Isso não é só sobre algoritmo, é sobre espalhar luz num mundo que está sendo tomado pela escuridão da dúvida e da manipulação espiritual. Quando você curte, o YouTube entende que essa mensagem é importante e ela começa a chegar em mais pessoas, em gente que talvez hoje esteja chorando em silêncio, pensando em desistir da vida, da fé, de tudo. E aí, o simples fato de você curtir e compartilhar pode ser o milagre que alguém está pedindo em oração. Agora, olha, só se você já se pegou pensando que certos pensamentos vêm sempre nas mesmas situações, que em momentos específicos da sua vida, como na hora de dormir, quando você está sozinho, quando algo dá errado, essas vozes ficam mais altas. Isso não é acaso, é padrão, é estratégia do inferno. E nós vamos rasgar essa estratégia agora, aqui, diante dos seus olhos. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E se ele é pai, isso significa que ele gera mentiras, alimenta mentiras, sustenta mentiras. Mas Jesus disse que a verdade liberta. Então, se você quer mesmo ser livre, você precisa parar de alimentar os pensamentos que não vieram de Deus. Você precisa reconhecer que a sua mente é o campo de batalha e que a cada pensamento aceito, você está escolhendo se avança ou se recua. E aqui vai um ponto para você refletir e comentar aqui embaixo nos comentários.
Qual é o pensamento que mais tem te enfraquecido nos últimos dias? Aquele que sempre volta, que te paralisa, que te faz sentir que não é suficiente. Escreve aqui. Não tenha medo. Esse é um ambiente de guerra e cura. Aqui ninguém vai te julgar. Pelo contrário, talvez sua sinceridade seja a faísca que vai acender o espírito de vigilância em outra pessoa. Comenta aqui. O pensamento que mais me ataca é: vamos juntos abrir essa trincheira e desmontar as estratégias do inimigo. Mas ainda não acabou. No próximo bloco, eu vou te revelar como o inimigo se infiltra até mesmo nas suas orações, nos seus sentimentos de fé e usa isso contra você. Você vai descobrir como ele distorce até as boas intenções para te enfraquecer espiritualmente. Não sai do vídeo. Não pausa. A próxima parte vai te mostrar o disfarce mais perigoso do diabo, aquele que se parece com fé. Você já teve aquela voz dizendo: você não é bom o bastante. Deus se esqueceu de você. Você nunca vai mudar. Essas frases parecem pensamentos comuns, momentos passageiros de fraqueza emocional, mas não se engane. São estratégias cuidadosamente implantadas para sabotar sua fé desde dentro. E o mais perigoso disso tudo é que essas frases não gritam, elas sussurram, elas vêm baixinho, como se fossem suas, como se fossem parte da sua personalidade, da sua história, da sua realidade. E é aí que está o verdadeiro perigo. O inimigo sabe que se ele aparecer de forma clara, você vai resistir. Por isso, ele escolheu a tática mais sorrateira e eficaz: plantar mentiras dentro da sua mente e deixá-las crescer com o tempo. Como ervas daninhas, invisíveis. Essas mentiras vão tomando espaço, se misturando com suas experiências, com suas memórias, com suas dores, até que você acredita que aquilo é verdade absoluta. Você não percebe, mas começa a agir baseado nessas ideias. Começa a se afastar das pessoas, a se distanciar de Deus, a evitar oração, a deixar de congregar, a abandonar sonhos. Porque uma parte de você passou a acreditar que realmente não merece, que não vai conseguir, que Deus já te largou para trás. E isso, meu irmão, minha irmã, é uma prisão invisível. Quantas vezes você já tentou se levantar e uma voz dentro de você disse: para que tentar de novo? Você vai cair de novo. Ou então, você não tem força, já tentou tantas vezes, Deus cansou de te ver fracassando. Essas vozes não são só pensamentos negativos, elas são ferramentas do inferno para fazer você desistir do seu propósito. E deixa eu te dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido com clareza. O diabo tem medo do seu potencial. Ele sabe que se você entender quem você é em Cristo, se você assumir sua posição espiritual, se você começar a agir com fé racional, consciente, madura, você se torna uma ameaça real contra as trevas. Por isso ele tenta te parar antes que você se levante, antes que você ore, antes que você leia a palavra, antes que você se conecte com a verdade. E sabe como ele faz isso? Com um pensamento, só um. Você não tem mais chance. E esse único pensamento, se não for resistido, tem o poder de redefinir tudo que você acredita. Mas deixa eu te lembrar de algo poderoso agora. Pensamentos não são mandamentos. Eles não têm autoridade por si só. Eles só ganham força quando você dá ouvidos, quando você acredita, quando você medita neles. Por isso a palavra diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, não é porque um pensamento surgiu que ele é verdadeiro. Você pode escolher rejeitá-lo. Você pode combater com a palavra. Você pode neutralizar o veneno com a verdade. E é isso que muitos não fazem. Recebem pensamentos de derrota, tristeza, tentação, rejeição e aceitam. Acolhem como se fossem seus. Alimentam como se fizessem parte da sua identidade. E quando percebem, estão vivendo uma vida moldada não pelo que Deus disse, mas pelo que o inferno sussurrou.
Agora presta atenção, muitas dessas frases vêm justamente nos momentos em que você mais está tentando se aproximar de Deus. Você vai orar e a mente te diz: para que orar se Deus nem te escuta? Você abre a Bíblia e logo surge: você nem merece essa palavra. Você tenta se levantar e vem aquela sensação: você já caiu demais para voltar. Isso não é aleatório, isso é uma guerra. É uma guerra mental que acontece nos bastidores do seu dia. Enquanto você trabalha, estuda, dirige, limpa a casa, os ataques continuam acontecendo. E a mente, se não estiver blindada, vira uma terra fértil para as mentiras do inferno se enraizarem. Por isso, você precisa vigiar não só as atitudes, mas principalmente os pensamentos. Porque é aí que tudo começa. Toda ação nasce de um pensamento. Toda queda começou com uma ideia. Toda frieza espiritual começou com uma dúvida. E essa dúvida, pequena como uma faísca, pode virar um incêndio espiritual se não for apagada com urgência. E aqui vai mais um momento para você se envolver com essa mensagem. Comenta aqui embaixo qual é a mentira que mais tem te perseguido nos últimos dias. É aquela ideia de que Deus te esqueceu? É o pensamento de que você não vai mudar nunca? É a sensação constante de que você não é digno, não é escolhido, não é forte o suficiente? Escreve, expõe, porque quando a mentira é trazida à luz, ela perde o poder. E não esquece, esse comentário pode não só te libertar, mas libertar outros que lerem e perceberem que não estão sozinhos, que essa batalha é real e acontece dentro de muita gente. E no próximo trecho, nós vamos avançar ainda mais. Porque o que você vai descobrir é que o diabo não apenas planta pensamentos, ele também responde orações. Sim, você não ouviu errado. Existem situações em que você acha que está ouvindo Deus, mas é o inimigo te respondendo com aquilo que você quer ouvir. Prepare-se, porque o disfarce mais perigoso ainda está por ser revelado. Desde o Éden, Satanás nunca precisou levantar um dedo. Ele não apareceu com violência, não surgiu com gritos ou ameaças. Ele chegou com algo muito mais sutil e muito mais mortal. Ele usou uma pergunta. Foi assim que Deus disse? Essa frase, simples e aparentemente inofensiva, carregava dentro dela um veneno invisível. Era mais do que uma dúvida. Era uma insinuação estratégica, um ataque direto à confiança, à obediência, à verdade. E desde aquele momento, o inferno descobriu a arma mais eficiente contra o ser humano, a distorção da palavra de Deus. Porque se Satanás conseguir fazer você duvidar do que Deus falou, ele não precisa mais fazer esforço. Você mesmo vai começar a agir contra a sua fé. É uma queda que começa no pensamento e se transforma em comportamento. A sugestão maligna entra como semente e vai crescendo como argumento. Ela não te arrasta de uma vez, ela te convence aos poucos. E foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Ela sabia o que Deus havia dito. A ordem era clara. Mas bastou uma frase distorcida, um questionamento sutil, para que o campo de batalha da mente começasse a ser dominado. E o inimigo nem precisou fazer mais nada. Eva conversou, raciocinou, duvidou e caiu. Hoje, a estratégia é a mesma. Nada mudou. O diabo continua lançando perguntas, distorcendo a verdade com aparência de lógica. Ele ainda diz: será que é tão errado assim? Será que Deus realmente quer te privar disso? Será que Ele ainda está com você? E por trás de cada uma dessas frases há uma serpente escondida. E quando a mente começa a cogitar essas sugestões, a fé começa a se esvaziar, porque o foco muda. Você deixa de olhar para Deus e começa a olhar para a dúvida. Deixa de confiar na verdade e passa a considerar uma possibilidade. E a fé racional que te sustentava vira uma fé emocional frágil, baseada no que sente, no que vê, no que parece.
O diabo sabe que você tem um poder enorme quando crê com consciência, com firmeza, com decisão. Por isso, ele não quer te afastar da fé. Ele quer te contaminar dentro dela. Ele quer que você continue dizendo que crê, mas vivendo como quem não acredita mais. Que você fale de Deus, mas duvide do caráter dele. Que você leia a Bíblia, mas questione suas promessas. E sabe o que é mais perigoso? Muitas vezes, a sugestão maligna vem disfarçada de espiritualidade. Sim, o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz. Ele pode usar versículos, pode usar frases doces, pode até usar sensações e experiências para parecer que aquilo vem de Deus. E se você estiver emocionalmente vulnerável, espiritualmente distraído, você pode confundir a voz da serpente com a voz do Senhor. É por isso que a vigilância precisa ser constante. É por isso que a mente precisa estar cheia da palavra verdadeira. Porque a única forma de resistir à dúvida é estar firmado na verdade absoluta. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo também usou a palavra. Mas Cristo respondeu com a própria Escritura, não com emoção, mas com convicção. Ele não entrou em debate, ele não filosofou. Ele declarou, está escrito. Essa é a sua arma. Essa é a sua defesa. E se você não estiver preparado, se você não souber o que está escrito, você vai cair nas mesmas perguntas que Eva caiu. E tem mais. Hoje, essas perguntas vêm de todos os lados. Elas vêm pela mídia, pelas redes sociais, pelas conversas disfarçadas de conselhos. Você ouve. Você precisa se amar mais. Seja fiel a si mesmo. Deus quer te ver feliz. Frases bonitas, mas que muitas vezes escondem a mesma semente venenosa que começou no Éden. A dúvida disfarçada de liberdade. E você, que está aqui comigo até agora, talvez esteja começando a perceber que vários pensamentos que você considerava normais, na verdade, são setas espirituais. Que muitas decisões que você tomou foram baseadas em sugestões e não em direção. E isso é grave, porque a sugestão do inferno sempre vem antes da destruição. Agora, me diz uma coisa, e comenta aqui embaixo com sinceridade. Qual foi a sugestão que mais te enganou até hoje? Foi aquela que dizia que todo mundo faz, não tem problema? Ou aquela que te fez pensar que você não precisa mais orar porque Deus já não te ouve mesmo? Compartilha aqui. Vamos expor essas estratégias do inimigo. Vamos abrir os olhos uns dos outros, porque guerra espiritual se vence em unidade, em clareza, em verdade. E não sai do vídeo ainda, porque o que eu vou te mostrar em seguida é ainda mais profundo, como o inimigo tem usado até os seus próprios desejos de servir a Deus para te manipular. Isso mesmo, ele se infiltra no seu zelo, na sua paixão espiritual, nas suas intenções sinceras e transforma isso em armadilha. Se você achou forte até aqui, o que vem agora vai explodir sua percepção. A guerra é mais sutil do que parece. Fica comigo. A próxima revelação pode ser exatamente o que está faltando para você se libertar de vez. Eva não caiu porque viu um monstro. Ela não foi dominada por uma força bruta, não foi atacada por algo assustador aos olhos naturais. Eva caiu porque conversou com uma serpente. E a serpente, diferente do que muitos imaginam, não chegou com gritos, mas com argumentos. Ela usou palavras bem escolhidas, insinuações, promessas, frases suaves. E é exatamente isso que o diabo continua fazendo com você hoje. Ele não aparece como o inimigo declarado. Ele não diz, vou destruir sua fé. Não. Ele se aproxima com aparência de lógica, com fala mansa, com linguagem emocional. E aos poucos, ele vai tentando mudar sua fé com palavras bem posicionadas. Palavras que não gritam, mas que penetram. Palavras que não assustam, mas que seduzem. E o veneno escondido por trás delas é mais letal do que qualquer tempestade externa. Satanás sabe que se tentar te empurrar com força, você resiste. Mas se ele conseguir te
convencer com suavidade, você se entrega sozinho. Você começa a pensar: será mesmo que Deus se importa com isso? Será que eu estou exagerando? Será que não tem outro caminho mais fácil? E quando você vê, sua fé já não é mais a mesma. O problema não é que você abandonou a fé de um dia para o outro. É que você foi abrindo concessões mentais, emocionais e espirituais. Você deixou de confrontar pensamentos e passou a alimentá-los. Você deixou de medir palavras com a verdade e começou a se guiar pelo que parecia mais confortável. E quando a fé começa a buscar conforto mais do que verdade, ela se torna vulnerável ao engano. E aqui está algo muito sério que quase ninguém fala. O diabo não quer te tirar da igreja. Ele quer te deixar dentro da igreja, mas vazio. Ele quer que você continue ouvindo a palavra, mas com o coração fechado. Que você continue orando, mas sem crer de verdade. Que você continue falando de Deus, mas vivendo como se Ele não estivesse mais com você. E tudo isso começa com uma conversa com a serpente, um diálogo interno que parece inocente, mas que na verdade está te empurrando para longe da verdade. A serpente é persuasiva, ela não te força, ela sugere, ela planta perguntas, ela oferece atalhos, ela promete liberdade, mas entrega escravidão. Ela diz que está te livrando de um fardo, mas na verdade está colocando um grilhão na sua alma. E isso está acontecendo com milhares de pessoas, todos os dias. Gente que começou com zelo, com sede, com desejo de servir a Deus, mas que aos poucos foi sendo convencida a negociar princípios, a relativizar valores, a questionar fundamentos, e hoje vivem uma fé confusa, inconsistente, emocionalmente instável. Não porque se afastaram de Deus intencionalmente, mas porque mantiveram um diálogo com a serpente por tempo demais. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez aquela voz que te parece inofensiva seja a mesma que falou com Eva. Talvez esse sentimento que você acha que é só cansaço espiritual seja na verdade o veneno que começou a se espalhar dentro de você. E é por isso que você precisa vigiar não só o que faz, mas o que ouve. Precisa discernir não só o que vê, mas o que aceita como verdade. Porque o diabo não tem pressa. Ele sabe esperar a dúvida amadurecer dentro de você. E quando ela vira convicção, ele já venceu. Não porque ele te empurrou, mas porque você mesmo começou a recuar. Essa é uma das estratégias mais perigosas da guerra espiritual. Quando o campo de batalha se transforma em um campo de diálogo. Quando a mente que deveria estar blindada se abre para raciocinar com o engano. Quando a fé que deveria estar fundamentada começa a ser construída sobre areia emocional. E isso pode estar acontecendo em silêncio, na sua rotina, nos seus pensamentos solitários. Por isso eu quero te perguntar, e te convido a responder com sinceridade nos comentários. Qual foi a conversa interna que mais te afastou de Deus nos últimos tempos? Qual foi o pensamento que você aceitou sem perceber e que depois virou um muro entre você e a fé verdadeira? Talvez seja a hora de expor essa serpente. Talvez seja agora o momento de encerrar esse diálogo silencioso que vem drenando sua força. Comenta aqui embaixo. O pensamento que me afastou foi... Escreve, declara, traz à luz. Porque o que está em oculto só tem poder enquanto está escondido. E eu leio cada comentário. A gente está aqui para guerrear junto. E juntos vamos vencer. Agora, continue comigo, porque o que eu vou revelar na sequência é ainda mais profundo. O diabo não apenas sugere o erro, ele também oferece falsos consolos espirituais. E se você não souber discernir, pode estar achando que está sendo guiado por Deus, quando na verdade está sendo alimentado pela serpente. O engano mais perigoso é aquele que se veste de verdade. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Prepara teu espírito. A guerra está ficando mais intensa.
só hoje não vai fazer mal. Você também tem direito de ser feliz. Todo mundo faz isso. Essas frases parecem inofensivas, parecem até libertadoras. E talvez você já tenha repetido alguma delas para si mesmo, em momentos de dúvida, de fragilidade, de desejo por um alívio imediato. Mas é exatamente aí que mora o perigo. Essas frases são as novas ferramentas do velho inimigo. São palavras que ele usou no Éden e continua usando até hoje, com roupagens modernas, adaptadas à nossa geração, mas com o mesmo veneno mortal escondido por trás. O diabo não precisa mais te convencer a fazer algo abertamente errado. Ele só precisa diminuir a gravidade do erro dentro da sua consciência. Ele trabalha na sua mente, transformando transgressão em normalidade, pecado em estilo de vida, afastamento de Deus em um momento só seu. E quando você cai nessa lógica, começa a tomar decisões guiado por sentimentos e não pela fé racional. A verdadeira guerra não está no mundo, está na sua mente. O mundo só reflete aquilo que já foi vencido ou perdido dentro de você. É na sua mente que você decide obedecer ou não, vigiar ou se distrair, continuar ou desistir. É na sua mente que o inferno lança as setas, e é ali que o Espírito Santo também sopra a direção. O campo de batalha não é feito de bombas, é feito de pensamentos. Não é o barulho que mais destrói, é o sussurro. E o que define vitória ou derrota não é o quanto você ora, mas o quanto você entende com quem está conversando dentro da sua cabeça. Se você não vigiar, vai lutar com armas erradas. Vai tentar vencer ataques espirituais com força humana. Vai responder tentações com desculpas emocionais. Vai justificar quedas com argumentos lógicos, mas vazios de verdade. E sabe o que acontece quando isso vira um padrão? Você começa a cair nas mesmas armadilhas, de novo e de novo. É como se fosse um ciclo invisível, um roteiro do inferno que se repete. Começa com a sugestão, segue com o desejo, passa pela dúvida, encontra a brecha, provoca a queda e depois traz o sentimento de culpa e afastamento. E tudo isso se repete porque a mente não foi treinada para a guerra. A fé não foi fortalecida na verdade. A vigilância foi trocada pela distração emocional. O diabo sabe quais gatilhos emocionais te derrubam. Ele sabe quando lançar um pensamento de autossabotagem, quando plantar uma ideia de prazer momentâneo, quando soprar aquela frase que parece inofensiva, mas que na verdade está te desviando do propósito. E se você não estiver sensível espiritualmente, vai cair achando que está apenas vivendo um dia ruim. E aqui está uma verdade que pode doer, mas precisa ser dita. Você não está sendo atacado só porque é fraco. Você está sendo atacado porque é perigoso para o inferno. Você carrega um potencial que, se for ativado, destrói cadeias, quebra maldições, transforma ambientes. Por isso o diabo quer manter você distraído, emocionalmente instável, mentalmente vulnerável. Porque uma pessoa espiritualmente desperta é uma ameaça real. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus quer te tirar desse ciclo. Ele quer te armar com discernimento. Ele quer te treinar para enxergar as armadilhas antes de cair nelas. Ele quer que você pare de viver de altos e baixos espirituais e comece a viver de glória em glória, fortalecido na fé racional, sustentado pela palavra, protegido pela vigilância mental. Só que para isso acontecer, você precisa fazer uma escolha. Você precisa parar de aceitar tudo que entra na sua mente como se fosse seu. Você precisa começar a examinar os pensamentos, a identificar de onde vêm, para onde levam, que frutos geram. E se não vem de Deus, expulsar imediatamente. A guerra é invisível, mas os resultados são reais. Uma mente dominada pelo engano é uma vida travada. Uma mente cativa da dúvida é uma fé sem ação. E uma fé que não age, não vence. Agora me diz e comenta aqui embaixo com sinceridade. Qual armadilha mental você mais tem caído? Qual é aquele pensamento repetitivo,
aquela frase suave que sempre te enfraquece, aquela brecha que você já reconhece, mas ainda não consegue fechar? Comenta assim: a armadilha que mais me atinge é... Escreve. Abre isso aqui com coragem, porque esse canal é um campo de guerra, mas também é um lugar de cura. E quando você expõe o que o inimigo tentou esconder, você começa a vencer por dentro. E olha, se você achou esse trecho forte, espera o que vem a seguir, porque no próximo momento dessa mensagem, eu vou te revelar como o diabo tem usado até o seu desejo de fazer a vontade de Deus para te manipular. É isso mesmo. Às vezes o inimigo não te afasta da fé, ele só redireciona a sua fé para algo que parece de Deus, mas que foi projetado para te desviar do foco. É sutil, é silencioso, mas é absolutamente real. Então fica comigo, porque a próxima revelação vai abrir seus olhos para uma das maiores estratégias ocultas do inferno. Se você achou que já entendeu tudo, você ainda não viu nada. Deus disse: não comam daquela árvore. Satanás disse: vocês não vão morrer. E Eva acreditou no argumento, ignorou a palavra. Ela não deixou de ouvir a Deus por completo, mas deu espaço à dúvida. A voz da serpente parecia mais interessante, mais convincente, mais adaptada ao desejo que já estava crescendo dentro dela. E esse é o ponto exato onde o inimigo age até hoje. Ele não começa tirando a palavra de você. Ele começa oferecendo uma alternativa mais aceitável, mais confortável, mais emocional. Hoje, muitos estão fazendo exatamente o mesmo. Estão trocando a Bíblia por conselhos de rede social. Estão deixando de lado a direção espiritual para seguir orientações humanas que se parecem com verdade, mas não têm raiz na palavra. E essa troca acontece quase sempre de forma sutil, sem alarde, sem conflito aberto. Começa com frases como: você tem que se priorizar. Se você não se amar, ninguém vai. Talvez Deus só esteja querendo que você seja feliz do seu jeito. Essas frases, por mais que pareçam positivas e acolhedoras, escondem o mesmo padrão que Eva enfrentou no Éden: a substituição da obediência por conveniência. A fé racional, aquela que permanece firme mesmo quando não sente nada, está sendo substituída por uma fé emocional que só funciona quando tudo está bem. Pessoas estão construindo sua vida espiritual com base em vídeos motivacionais de 30 segundos, em experiências passageiras, em opiniões de influenciadores que nunca abriram uma Bíblia com seriedade. E o que está acontecendo é um desvio silencioso, uma apostasia mental que vai minando a verdade pouco a pouco, até que a pessoa acredita que ainda está com Deus, mas na prática já está andando longe da sua vontade. A voz de Deus, hoje, tem sido abafada pela voz da serpente. E essa serpente fala com emojis, com frases de autoajuda, com vídeos editados em câmera lenta e música inspiradora. Ela fala com doçura, com sedução, com palavras que parecem libertadoras, mas que são correntes disfarçadas. E quando a pessoa percebe, já está envolvida em uma lógica espiritual completamente diluída. Já não confronta com a verdade, apenas o racionaliza com argumentos culturais. Já não discerne o que é santo e o que é profano. Apenas escolhe o que lhe faz bem. E tudo isso começa quando se ignora a palavra, porque a palavra de Deus é a única âncora firme. Ela não muda, ela não se adapta às vontades do momento. Ela confronta, ela cura, ela liberta. Mas para isso, ela precisa ser obedecida. E obedecer exige renúncia, exige fé racional, exige confronto com o próprio eu. E é por isso que o diabo te convencer a buscar atalhos. Ele sabe que se você seguir a palavra com firmeza, ele perde. Então, ele te oferece uma rota alternativa. A rota da emoção, da pressa, do tudo bem se for só uma vez, do você também é humano. E nessa estrada,
Cada passo parece mais fácil, mais aceitável, mais confortável, mas é um caminho que te afasta da vontade de Deus. Você começa a substituir leitura bíblica por frases soltas de Instagram. Começa a orar menos, porque Deus entende seu cansaço. Começa a aceitar pensamentos que antes confrontaria. E assim, a fé vai se tornando fraca, instável, baseada em sensações, e uma fé emocional não resiste ao dia mau. Ela desmorona na pressão, ela falha na hora da guerra. E aqui está uma verdade que dói, mas precisa ser dita. Muita gente que diz estar ouvindo a Deus, na verdade está ouvindo a serpente, só que com uma voz mais moderna. Porque hoje a serpente fala com filtros, ela fala com discursos lindamente embalados em nome de amor, empatia e liberdade espiritual. Mas quando você analisa à luz da Escritura, percebe que ali dentro está a mesma dúvida, o mesmo veneno, o mesmo plano de destruição espiritual. E talvez, sem perceber, você já tenha trocado a verdade por um argumento mais fácil. Talvez tenha relativizado princípios, calado a consciência, se acomodado no raso. Mas agora, Deus está te chamando de volta à essência, ao lugar onde a palavra é mais forte do que o argumento, onde a fé é mais sólida do que o sentimento, onde a obediência não é uma prisão, mas um escudo. Por isso eu quero que você escreva nos comentários e seja sincero consigo mesmo. Qual foi a serpente moderna que você mais ouviu ultimamente? Foi um conselho, um vídeo, uma frase que te fez pensar diferente da Bíblia? Comenta aqui. Eu troquei a palavra por sem vergonha, sem medo. Esse é um espaço de libertação. Quando você expõe o que tentou te aprisionar, você dá um passo real rumo à verdade que liberta. E no próximo momento dessa mensagem, nós vamos falar de algo ainda mais profundo. Como o inferno manipula seus sentimentos mais sinceros, inclusive o desejo de fazer a vontade de Deus, para te tirar do centro da obediência. Você precisa entender que nem tudo que parece certo vem de Deus. E às vezes, a maior armadilha não está no erro, mas no excesso do que parece ser certo. Fica comigo. O que você vai ouvir agora pode mudar completamente sua forma de discernir as vozes que falam com você. A mentira mais perigosa é a que parece verdade. E o diabo é mestre nisso. Ele não precisa te assustar para te desviar. Ele não quer te chocar. Ele quer te seduzir. Ele não chega com terror, mas com doçura. Não vem com gritos, vem com sussurros. Ele envolve a mentira numa embalagem bonita, atrativa, emocional. E quando você percebe, já aceitou o que deveria ter rejeitado, já se aproximou do que deveria ter fugido, já se acomodou onde deveria ter se posicionado. É assim que ele trabalha, travestindo o mal de bem, o erro de liberdade, a desobediência de autenticidade. E muitos, sem vigilância espiritual, estão vivendo exatamente isso. Estão chamando de autocuidado, o que na verdade é afastamento do altar. Estão chamando de nova fase, o que na verdade é esfriamento espiritual. Estão dizendo, estou ouvindo meu coração. Mas o coração, segundo a própria palavra, é enganoso e desesperadamente corrupto. O que o inimigo mais deseja é que você confunda voz suave com direção divina. Ele não quer que você pare de orar. Ele quer que você ore com motivações erradas. Ele não quer que você deixe de buscar a Deus. Ele quer que você comece a buscar o Deus que você moldou na sua mente e não o Deus da palavra. Ele não quer que você pare de ter fé. Ele quer que sua fé seja rasa, fraca, emocional, sem base. E é aqui que muita gente cai. Quando o diabo percebe que não pode te afastar com o pecado, ele tenta te manipular com o certo demais. Já reparou que às vezes o seu maior cansaço espiritual vem logo depois de você tentar dar tudo para Deus? Às vezes o excesso de religiosidade vira uma prisão. Você ora, jejua, se entrega, mas começa a fazer tudo no automático. Faz pela rotina, pela emoção, pela cobrança interna.
E não por amor, por convicção, por comunhão real. É nesse ponto que o inimigo atua com mais astúcia. Ele usa seu zelo contra você. Ele planta pensamentos como: você precisa fazer mais. Deus ainda não se agradou de você. Se você parar, vai retroceder. E então, o que era para ser um relacionamento com Deus, vira uma corrida sem fim atrás de merecimento. Isso é sério, porque nesse lugar, a fé vira fardo, a adoração vira culpa, a oração vira um ritual vazio. E o mais trágico, você acha que está agradando a Deus, mas está apenas correndo em círculos, alimentado por uma cobrança que não vem do céu, mas das sombras. O diabo é mestre em criar esse tipo de confusão espiritual. Ele sabe que se conseguir colocar você em movimento, mas fora do propósito, ele já venceu. Você pode estar fazendo obras com boa intenção, mas fora da direção de Deus. E ele se aproveita disso para te esgotar, te frustrar, te encher de cobrança. E no final, fazer você acreditar que Deus é distante, exigente demais ou impossível de agradar. E quando esse pensamento se instala, tudo desaba. Você começa a se afastar das coisas espirituais, não por falta de fé, mas por excesso de decepção. E essa decepção, na maioria das vezes, foi criada por expectativas distorcidas, plantadas pelo inimigo. Você esperava resultados rápidos, respostas exatas, sentimentos intensos, mas quando a fé verdadeira exige silêncio, espera, perseverança, a mente já está tão condicionada ao emocional que começa a gritar: Deus não me vê, minha oração não funciona, eu estou fazendo tudo certo. E nada muda. E aí começa o ciclo mais perigoso. Você se frustra, se afasta, se cala. E o inimigo, sorrindo nas sombras, assiste você se distanciar do seu chamado, sem nunca ter parado de falar de Deus. Isso é manipulação espiritual. É quando a aparência de santidade esconde um coração ferido, esgotado e desconectado da verdadeira comunhão com o Espírito Santo. E tudo isso começou com uma mentira que parecia verdade, uma cobrança que parecia zelo, uma direção que parecia vinda de Deus, mas que no fundo era só mais uma artimanha sutil do inferno. E talvez você que está me ouvindo agora esteja exatamente nesse ponto, cansado, frustrado, cheio de perguntas, mesmo estando dentro da igreja, mesmo orando, mesmo buscando. Talvez você que seu esforço não está sendo suficiente. Talvez você tenha se cobrado tanto que esqueceu que a graça de Deus não é conquistada, é recebida. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar a refletir com profundidade. Qual foi a verdade bonita que te esgotou? Qual pensamento entrou com aparência de zelo, mas te afastou da leveza da fé? Qual cobrança você está carregando hoje que, na verdade, foi plantada como armadilha? Comenta aqui embaixo. A mentira mais bonita que me enfraqueceu foi... Escreve, derrama isso nos comentários, porque alguém precisa ler, se identificar e entender que não está sozinho. E talvez sua transparência hoje seja o caminho de cura para alguém que está vivendo exatamente essa mesma prisão disfarçada de fé. E presta atenção, o que você vai ouvir na próxima parte é uma das estratégias mais camufladas do inimigo e também uma das mais eficazes. Nós vamos falar sobre como o diabo usa as emoções espirituais mais sinceras, como arrependimento, sede por mais, desejo de intimidade, para distorcer sua percepção e aprisionar sua mente. É sutil, é profundo, é real. E se você quiser ser livre de verdade, precisa ouvir isso até o fim. Fica comigo. O campo de batalha está prestes a ser exposto com ainda mais clareza. Reaja. Pare de flertar com pensamentos que te enfraquecem. Pare de romantizar os processos mentais que só te afastam da verdade. Não aceite mais essa convivência com vozes que te paralisam, que te culpam, que te dizem que você não vai conseguir. Porque enquanto você sente, o inferno age.
O inimigo conhece bem o sistema emocional humano. Ele sabe que você é movido por sensações e, por isso, ele não precisa mais te prender com correntes físicas. Basta manter sua mente cativa em uma prisão invisível de pensamentos frágeis, sutis e repetitivos. Pensamentos que parecem normais, até justificáveis, mas que ao longo do tempo se tornam fortalezas mentais, estruturas mentirosas dentro da sua alma. E quando essas fortalezas se levantam, não é mais você que comanda a mente. São os argumentos distorcidos que tomaram o lugar da verdade. É por isso que você precisa blindar sua mente. Não com frases motivacionais vazias, não com mantras emocionais, mas com a verdade da fé racional. A fé racional é aquela que permanece mesmo quando tudo desaba por fora. Ela é fundamentada na palavra, não em sensações. Ela sobrevive ao silêncio de Deus, resiste às mentiras do diabo e permanece firme quando o mundo inteiro diz que não vale mais a pena. A fé racional é o escudo que para as setas invisíveis, e é essa fé que o inferno mais teme, porque ela não depende de vento, de voz, de fogo, de arrepio. Ela se move por convicção. Enquanto você espera sentir paz para agir, o inimigo vai continuando o seu trabalho. Enquanto você precisa sentir que Deus está perto para permanecer firme, o diabo vai construindo mentiras dentro da sua alma, porque ele sabe que se a sua fé depende de emoção, ela vai oscilar. E onde há oscilação, onde há brechas, ele entra. Por isso você precisa decidir que vai resistir mesmo sem sentir, que vai continuar mesmo sem ver. Você precisa aprender a dizer não para tudo aquilo que sua alma deseja, mas que o seu espírito sabe que não edifica. Porque muitas vezes o que a sua carne quer ouvir é exatamente o que o seu espírito precisa rejeitar. A palavra de Deus é clara quando diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que sem uma mudança de mentalidade, não existe transformação verdadeira. Você pode mudar de igreja, de rotina, de círculo social, mas se a sua mente continuar sendo alimentada pelas mesmas mentiras, o ciclo de fraqueza espiritual vai continuar. E como é que a gente renova a mente? Com vigilância, com disciplina espiritual, com verdade, com confronto. Porque sim, você vai ter que confrontar pensamentos que você alimentou por anos. Pensamentos que talvez foram plantados lá atrás, por uma frase de alguém, por uma experiência traumática, por um abandono, por uma rejeição, e eles ficaram aí crescendo em silêncio. Você nem percebeu, mas começou a agir com base neles. Pensamentos como: eu sou um erro, eu sempre estrago tudo, eu não tenho força, Deus me ama, mas não me escolheu. Esses pensamentos são armas do inferno, e enquanto você os tratar como parte da sua identidade, você vai continuar andando em círculos. É hora de reagir, é hora de expor essas mentiras à luz da palavra, é hora de declarar com fé racional: mesmo que eu não sinta, eu sei quem sou em Cristo, eu sei o que ele disse, eu sei o que está escrito, porque quando você se posiciona assim, o inferno se cala. Porque o diabo não consegue contra-atacar alguém que sabe o que está escrito. Foi assim que Jesus venceu o deserto. E é assim que você vai vencer esse deserto mental que vem te sugando por dentro. Mas eu sei que às vezes a mente está tão carregada que até para orar é difícil. Tem dias que você não consegue falar nada, só chora. E nesses dias, o inimigo aproveita para soprar o velho discurso: Deus te esqueceu, você não é mais o mesmo, essa batalha nunca vai acabar. Mas deixa eu te lembrar de uma verdade: o inferno mente com base em uma coisa, no que você mais acredita sobre si mesmo. Se você se vê fraco, ele te chama de fraco. Se você se vê sujo, ele reforça que você é indigno. Se você se vê esquecido, ele grita que Deus te abandonou. Por isso, a sua arma mais forte é renovar a forma como você se enxerga à luz do que a
Palavra diz, não o que o diabo insinua. E isso exige constância, exige posicionamento, exige parar de namorar pensamentos que te arrastam para baixo. Pensamentos que fazem você duvidar do seu propósito, da sua salvação, da sua identidade. Porque tudo começa na mente, e o inimigo sabe disso. Por isso agora, aqui, nesse momento, eu quero te propor um movimento de coragem. Escreve nos comentários, hoje eu decido blindar a minha mente. Simples assim. Comenta isso como um ato profético, como uma declaração pública, como um rompimento com o velho ciclo. Porque quando você declara, você ativa. Quando você se posiciona, você cancela acordos invisíveis que vinham sendo renovados em silêncio. E no próximo bloco, eu quero te levar ainda mais fundo. Porque existe algo ainda mais sutil acontecendo nos bastidores da sua alma. O sentimento de que só mais uma vez não faz mal. E essa ideia tem sido o bilhete de entrada para muitos retornarem ao ciclo da queda. Fica comigo. O que você vai ouvir a seguir é uma revelação que pode cortar esse ciclo de uma vez por todas. E talvez seja exatamente o que você precisava para mudar tudo. No próximo episódio, você vai descobrir como o diabo se esconde dentro da rotina dos cristãos. E não se trata apenas de grandes ataques espirituais ou manifestações visíveis. É algo mais sutil, mais traiçoeiro, mais perigoso, a normalidade contaminada. O inimigo não precisa destruir a sua fé com escândalos. Ele sabe que basta acomodá-la. Ele transforma a repetição da rotina espiritual. Orações mecânicas, leituras automáticas, jejuns por obrigação, em uma religião sem poder. E quando a fé vira hábito sem entrega, o coração esfria. E a mente começa a se desviar mesmo sem sair do lugar. E é aqui que o campo de batalha se intensifica. Porque o que parece inofensivo é, na verdade, um veneno de baixa dosagem. O diabo aprendeu que quanto menos você percebe o ataque, mais fácil é de ser vencido. E a sua arma preferida nesses casos são os sentimentos mal interpretados. Ele pega o sentimento de cansaço e transforma em afastamento. Pega o sentimento de frustração e transforma em revolta. Pega o sentimento de desânimo e disfarça de momento de reflexão. E o pior, ele veste essas emoções com aparência de espiritualidade. Sabe aquele momento em que você diz, vou dar um tempo para pensar? Ou quando diz, vou ficar na minha por um tempo para me reorganizar espiritualmente? São frases que soam maduras, conscientes, mas muitas vezes são rótulos, sofisticados para esconder uma alma que está sendo vencida em silêncio. E se não houver vigilância, isso se transforma em uma prisão mental, onde a pessoa acredita que ainda está caminhando com Deus, quando na verdade já entrou numa trilha de esfriamento espiritual. E tudo isso acontece dentro da rotina, no ambiente da igreja, no meio das atividades, enquanto louva, enquanto ministra, enquanto participa, porque o diabo sabe que nem todo ataque precisa te arrancar do altar. Às vezes, ele só precisa te fazer se acostumar com ele. E quando você se acostuma, você para de discernir. Você começa a confundir presença com performance. Começa a se alimentar de sensações e não mais de revelação. A oração vira barulho e não entrega. A adoração vira música e não renúncia. E sabe o que é ainda mais sério? Muita gente está aprisionada nesse ciclo e nem sabe que está em guerra. Porque como o ambiente é familiar, como tudo parece normal, o ataque é mascarado como cotidiano. Mas por dentro, a mente está sendo dominada por pensamentos que repetem diariamente. Você não tem mais a mesma força. Para que orar se você não sente mais nada? Você está só cumprindo papel. Aceite isso. Esses pensamentos repetidos ao longo dos dias vão construindo uma cela invisível. E dentro dela, o cristão continua falando de Deus, mas já não escuta mais sua voz. Continua participando, mas já não reage ao Espírito. Continua orando, mas já não crê como antes. É como se estivesse anestesiado espiritualmente.
E esse tipo de aprisionamento é um dos mais difíceis de quebrar, porque ele é confortável. A mente se adapta, a alma se conforma, e o diabo apenas observa, porque sabe que quanto mais você achar que está tudo ok, menos você vai lutar. Por isso, no próximo episódio dessa série, nós vamos expor com clareza como o inimigo transforma sentimentos rotineiros em verdadeiras prisões espirituais. Você vai entender que não é o que você sente que define sua caminhada, mas o que você decide. Vai aprender a identificar quais sentimentos foram transformados em argumentos que hoje te impedem de avançar. E mais do que isso, vai ter armas para romper com esse ciclo e reativar sua fé como nunca antes. Agora, eu quero saber de você. Você já se sentiu aprisionado dentro da sua própria rotina espiritual? Já teve aquela sensação de que está fazendo tudo certo? Orando, lendo, servindo, mas, por dentro, algo parece paralisado? Comenta aqui, eu já vivi isso. Ou se você está vivendo isso agora, escreve, estou nesse lugar hoje. Esse comentário pode parecer simples, mas ele é um ato de coragem, um grito silencioso dizendo, eu ainda estou aqui, e eu quero sair desse ciclo. E quem sabe alguém leia o que você escreveu e se veja ali. E juntos vocês percebam que a guerra pode estar silenciosa, mas ela é real. Fica comigo, porque o que você vai ouvir no próximo vídeo vai expor o disfarce mais confortável do inferno, a rotina contaminada pela apatia espiritual. E quando isso for revelado, você vai começar a enxergar com clareza onde sua mente está sendo manipulada todos os dias sem que você perceba. A guerra vai ficar mais intensa, mas a revelação também vai ser mais profunda. E onde há luz, as trevas não podem permanecer. Tenho certeza que você foi impactado por este vídeo. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Cada palavra, cada revelação, cada confronto, tudo foi preparado para te despertar, para te sacudir por dentro, para te mostrar que a guerra é real. Vitória está ao seu alcance. Se isso mexeu com sua mente, com sua alma, com sua fé, se inscreva agora no canal. Aqui você vai continuar recebendo mensagens que vão te fortalecer, abrir seus olhos e te armar espiritualmente para vencer cada batalha invisível que tenta te parar. Esse canal não é só conteúdo, é campo de guerra, é trincheira, é estratégia divina. E eu sei que você chegou até o final, porque quem tem sede de verdade permanece até o fim. Então comenta aqui agora. Minha mente é campo de batalha, mas eu vou vencer. Escreve essa frase como um ato de fé, como uma declaração profética, como quem diz ao inferno, eu estou de pé e não vou recuar. E prepara teu espírito, porque o próximo episódio vai te revelar coisas que vão transformar ainda mais sua caminhada espiritual. Estamos juntos, e nessa guerra você não está sozinho. E o que vem a seguir vai te levar ainda mais fundo nesse campo de batalha espiritual. Se hoje você entendeu como o inimigo age nos bastidores da mente, no próximo vídeo você vai enxergar como ele tenta se instalar nas suas emoções mais sinceras, usando inclusive aquilo que parece ser fé, entrega e zelo como camuflagem para te prender de forma sutil. Você vai descobrir como certas sensações espirituais, que parecem vindas de Deus, podem estar sendo manipuladas para desviar seu foco, roubar sua energia e minar sua convicção. Prepare-se para acessar um nível mais profundo de discernimento. É nesse próximo encontro que você vai aprender a separar com clareza o que é direção divina e o que é distração emocional com aparência de espiritualidade. A série continua e o próximo episódio vai abrir seus olhos como nunca antes, porque quando a luz da verdade entra, até os sentimentos mais bonitos revelam se vieram do céu ou do engano. Episódio 3. Você não é um fracasso. O diabo quer que você acredite nisso.